exame físico minucioso, você pode não ver. Então, nunca deixe de fazer pelo menos o início de um exame neurológico. Às vezes, só para você, quando você começa a verificar o aprumo, mexer nesse animal, você percebe. Porque muitas vezes, quando está na fase inicial e que ele está meio estressado de estar no consultório, se você não tem esse cuidado, pode passar. Ok? E é claro que as infecções secundárias vão estar presentes, vão, e muitas vezes estarão sim. Por quê? Porque a sinomose, ela faz muito complexo imune, e com essa questão, ela hiperativa o sistema imunológico e faz com que o indivíduo não tenha a defesa imunológica adequada para cuidar tanto do vírus quanto de outras enfermidades que vêm junto, ok? Bruno, por favor. Bem, quais são os outros sinais clínicos também que, às vezes, passam despercebidos, mas são importantes? Erupções cutâneas, principalmente na barriga. Às vezes, o tutor até avisa, apareceram uns carocinhos aqui, doutor, e a gente nem olha. Mas cuidado, que aí já é um sinal. Por quê? Porque, como a gente falou, é muito comum dar infecções secundárias, ok? Secreção nasal também. Precisa fazer um diferencial para tosse dos canis. Precisa, com certeza, mas fique atento. Principalmente quando você está com um filhote ou com um adulto jovem, desnutrido, né, de situações de maior, digamos, desconforto nutricional. E os distúrbios gástricos, ok? Pode passar, por favor. Então, aqui, gente, eu queria que vocês olhassem bastante para essa figura, porque lembra que eu falei do sistema nervoso e da questão da imunopatologia? Então, quem tem interesse, eu deixei embaixo a referência desse artigo. É um artigo de 2009, mas ele é muito interessante, porque ele esmiuça toda essa parte imunológica. Bem, basicamente, o que eu queria que vocês observassem é como a célula dendrítica ela fica dominada pelo vírus, e a célula dendrítica seria uma das células capazes de nos defender, ou melhor, de defender os bichinhos contra ele. E, em um segundo momento, vocês vão ver a grande produção de processo inflamatório, com alta de citocinas pró-inflamatórias e baixa das citocinas, que seriam citocinas relacionadas com a regulação do sistema imunológico e, com isso, com a redução desse processo inflamatório extremo. E aí, por que eu fiz questão de botar esse slide? Porque eu sei que muita gente tem uma dúvida cruel. Uso imunossupressor, uso o famoso corticoide ou não uso? Eu acho que com essa questão a gente pode entender que a gente precisa, né, gente? Precisamos, sim, da situação de redução desse processo inflamatório. Porque se a gente não consegue reduzir esse processo inflamatório, o que vamos ter é uma destruição. E essa destruição é o que gera a mioclonia. Todo o processo de destruição da bainha de mielina não é feita pelo vírus, e sim pelo processo de resposta imune àquele vírus, ok? Então, uma substância que seja capaz de inibir esse processo vai ser muito bem-vinda, sim. Corticoide é a melhor escolha? Às vezes sim, às vezes não. Hoje em dia, a gente tem usado muito o DMSO. A professora Poliana, lá da UESC, ela tem um protocolo muito interessante, onde ela substitui o nosso famoso dexacitoneurin pelo citoneurin com o uso do DMSO. Ok? Pode passar, por favor, Bruno? E os exames laboratoriais? Gente, esse é o grande problema. Porque, às vezes, o que a gente faz?
a gente pega esse exame, o animal está naquelas fases iniciais, você está meio na dúvida do que é, e vem uma leucocitose. Ah, não é sinomose, porque na sinomose eu tenho leucopenia. Tá certo isso? Não. Por quê? Porque tem as infecções secundárias. Aquele animal já pode estar diante de uma infecção secundária. Então, se você pensar que só tem o vírus, realmente o esperado é uma leucopenia causada por uma baixa de linfócitos, com uma linfopenia realmente. Mas nem sempre é o real, porque a gente já conversou das infecções secundárias. Outra questão importante é trombocitopenia. Esses animais, justamente por estar com esse distúrbio imunológico, ele pode estar com trombocitopenia. Várias vezes eu pego um animal que tem trombocitopenia, está todo mundo pensando na hemoparasitose, e o que tem ali é sinomose. Então, esses exames não são dignos de você fechar o diagnóstico por eles, ok? A mesma questão em relação à anemia, que pode ser a regenerativa ou regenerativa, né? Geralmente, no início, tende a ser uma situação regenerativa, mas conforme a evolução, né, do que estiver acontecendo com esse animal, a gente vai ter uma situação regenerativa. Ok? Bem, e aqui, gente, o que eu arranco meus cabelos no meu dia a dia. Como vocês usarem a sorologia? Primeira coisa, Angélica, eu vi que você colocou aqui os linfócitos. Geralmente você vai ter uma linfopenia, mas às vezes, como você tem uma infecção secundária junto, a quantidade de neutrófilo vai estar de uma forma que você pode ter uma leucocitose. Então, você vai ter que ter essa questão. Às vezes, você tem uma leucocitose com linfócitos normais ainda. Então, você tem a infecção secundária já instalada, fazendo ter leucocitose, mas você não tem a destruição de linfócitos tão intensa que já verifique no seu hemograma uma linfopenia. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões. Ok? Bem, e a sorologia? Gente, primeira coisa, imagina, estou aqui para isso, que vocês forem querendo perguntar, vão perguntando. Já botei o chat aqui do meu lado para ir respondendo a vocês. Então, por que eu botei logo sorologia direta logo no princípio? Porque eu gostaria muito que vocês esquecessem a sorologia indireta. Ok? Quem pode te dar um dado bom na sinomose é a sorologia indireta. Pois é, Ana Carolina está perguntando aqui. Ana Carolina, pode ser sim que fosse sinomose. Não dá para dizer que não. Porque com anticorpo a gente tem uma variação muito grande mesmo. E como, pelo que você está falando, ela só tinha tido uma vacina, a vacina, a depender de quando ela foi dada, talvez ela já estivesse em período de incubação. Então, existe a possibilidade, sim, de ter detectado os anticorpos vacinais, com certeza. Bem, e aí eu coloquei justamente esse desenho, porque eu, pelo menos, eu sou muito visual. Então, eu gosto de colocar o desenho para vocês entenderem. O que é uma sorologia? Então, esse desenho, ele mostra como é feita uma sorologia, independente de ser uma ELISA ou de ser os testes rápidos, que hoje em dia é o mais comum. O princípio imunológico é o mesmo. A gente vai ter uma placa sensibilizada com antígeno ou com anticorpo, ok? E vai haver uma ligação dessa placa por afinidade. Então, por exemplo, se essa placa estiver esse poço marcado com antígeno, digamos que essa bolinha seja antígeno, quando você colocar o sangue, o soro, enfim, a amostra biológica do seu paciente,
esse soro, essa amostra biológica, se houver anticorpos contra esse agente, vai se ligar. E após os processos, né, as etapas de sensibilização e ativação, a gente vai ter uma reação que geralmente os testes atualmente dão uma geração de cor. Se for uma ELISA, que é essa plaquinha aqui de baixo que vocês estão vendo, ele vai ser lido em um espectrofotômetro. Se for aqueles testes rápidos, a gente vai ver essas marcações aqui. Se for um teste direto, essas bolinhas aqui vão ser anticorpo e ele vai captar na amostra biológica que você colocou partícula viral. Ok? Para o caso da sinomose, é muito melhor você detectar o vírus, justamente para evitar as situações de você encontrar anticorpos vacinais, anticorpos de memória, ou você não encontrar, que é uma coisa que eu pego muito. Eu peguei uma Weimarana logo no início, um pouco antes do início dessa pandemia, que ela veio para mim como se fosse um caso para ser estudado. Por quê? Porque como a sorologia deu negativo, não era sinomose, então aqueles sinais clínicos eram outras doenças. Quando ela chegou para mim, eu fiquei até sem graça, porque era sinomose. O único problema é que o teste utilizado não foi um teste útil para o diagnóstico. Por isso que a gente precisa entender tanto do que a gente está trabalhando, ok? Uma outra coisa. Beleza, Carol. O teste vai depender da fase da doença, sim, com certeza. Porque, por exemplo, na fase neurológica, já vai ser mais difícil você achar o vírus, porque naquela fase, quem está destruindo o organismo é o processo inflamatório causado pelo vírus. O vírus já não está de fácil acesso. Então, outra coisa que a gente vai conversar aqui no próximo slide vai ser qual amostra pegar, ok? Mas antes disso, eu queria falar também da sorologia por IgM e IgG. Então, assim, é outra possibilidade. Para IgM e IgG, geralmente é ELISA. ELISA demora um pouco ou muito, a depender de onde você estiver, de sair esse resultado. Então, nem sempre é útil. Mas, se vocês tiverem essa ferramenta, se ela chegar em um bom tempo para vocês, pensem sempre que a IgM é um anticorpo que mostra doença ativa. Então, ela sempre vai ser mais útil se você quer ver diagnóstico. Mas ela tem um tempo menor. Então, se você já tiver uma doença crônica, ela vai estar negativa, mas não necessariamente o animal não está doente. Espera aí que Felipe escreveu alguma coisa aqui. Perfeito, Felipe. Vai ser meu próximo slide. Qual a melhor amostra, ok? E outra questão, gente, que está ficando mais acessível a cada ano é a gente poder fazer a PCR. Então, a PCR sempre vai ser o de eleição. Por que o de eleição? Porque na PCR você vai amplificar o vírus. Então, caso ela dê positivo, é positivo. Mas aí vem a questão que Felipe falou, que é o meu próximo slide. Você passa para mim, Bruno, por favor? Obrigada. Então, gente, isso é um grande problema que eu tenho aqui. Não sei como é que vocês estão aí. As pessoas se fixaram muito em sangue. E quando a gente estuda fisiopatologia, nem sempre o sangue é a melhor opção. Ok? Por que o sangue não vai ser uma boa opção? Porque nem sempre aquele agente etiológico que você está trabalhando, ele está no sangue. Então, o caso da sinomose é bem esse. É pouco a presença do vírus no sangue, geralmente na fase aguda. Juliana, IgG positivo é reação vacinal? Pode ser. O que é que você precisa se perguntar? Você precisa saber se aquele animal foi vacinado. Então, se ele foi, há uma grande possibilidade desse IgG ser vacinal.
Você precisa se perguntar em quanto tempo você fez, porque pode ser um IgG de memória, aquele animal pode ter tido contato com sinomose, e hoje em dia não tem mais a doença. E a idade do animal. Porque, por exemplo, se for um animal muito jovem, ele ainda pode ter IgG materno, ok? Tudo isso pode acontecer. Por isso que a anamnese e esse exame físico cuidadoso vai ser seu aliado de você traçar, né, essa trancinha e chegar ao seu diagnóstico. Agora, uma coisa que ajuda muito a gente é o tipo de amostra. Então, esqueçam sangue. Sangue é o pior, como vocês podem ver nessa tabelinha que eu fiz aqui para vocês. Aí a gente vai ter urina, que é excelente, e o bom da urina, viu, Felipe? Como você estava perguntando, a urina ela é boa nos dois, ok? Tanto na fase aguda quanto na fase crônica, sempre trabalhando com a sorologia direta, ok? Um outro que é muito legal e o pessoal esquece também, e é fácil de fazer, é o suave conjuntival. Que, lembrando, tá, gente, de abrir mesmo e pegar a conjuntiva. Eu gosto muito de usar aquela escovinha estéreo, porque ela me dá uma quantidade boa de amostra. Urina vai ser sempre bom quando a gente está trabalhando com vírus, ok? Anticorpo, não. Anticorpo, pode ser que você encontre, mas você vai criar um falso... como é que eu poderia dizer? Não chega a ser um falso positivo, mas você vai estar com uma sensibilidade tão baixa que não vale a pena, né? É muito melhor você trabalhar procurando o antígeno viral, ok? O suave conjuntival também é maravilhoso. Gosto muito de suave conjuntival. E um que é maravilhoso também, mas que a gente tem um pouco de dificuldade de acesso, principalmente quando você já tem os sinais clínicos, é o líquor. Por quê? Porque quando você já tem os sinais clínicos neurológicos, fica difícil você conseguir manipular esse animal para você ter acesso a líquor. Mas o líquor, principalmente na fase nervosa, vai ser um melhor caminho. Suave sem secreção ocular, você vai perder. Não, pode ser que tenha, mas eu já não escolheria. Já não seria a minha opção, não. Eu assisti uma palestra que eu esqueci agora, um médico veterinário muito legal, gostei muito dele, o João, eu acho que ele é de Botucatu, que ele fala que ele mistura, ele é dono até de laboratório, ele fala que ele faz uma misturinha, que ele pega, passa o suave, e aquele mesmo suave ele bota para a urina também. Que mal também não vai fazer, né? Não é algo que vai comprometer o teste, não. Ok? Ah, você já fez, né? A gente, no dia a dia, minha filha, a vida é isso aí. Que aí você potencia sua chance de acerto. Chamam de pool, ficou bonitinho chamar de pool, gostei, mas isso é a famosa jeitinho brasileiro, viu? Em outro lugar você não vai ver fazendo isso, não. Mas é por aí mesmo que a gente faz. Pode passar, Bruno, por favor, o slide. Bem, e a questão de vacinar, gente? Aquela questão mesmo da cadelinha, né, que ficou na dúvida se era sinomose ou não e tinha tomado há 2 semanas a vacina. Primeira coisa que a gente tem que entender, muito cuidado, vacina não é inócuo. Então, muitas vezes a gente vacina achando que está tudo numa boa, e não está. A gente precisa saber de onde aquele animal veio. E se o fato da gente usar a vacina não vai acabar piorando a situação dele. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa que a gente precisa pensar é qual a gente vai usar, vírus inativado ou proteína recombinante, ok? E a idade do animal que eu vou vacinar. Porque muitas vezes aquela primeira vacina com 30 a 45 dias, ela é completamente neutralizada pelos anticorpos maternos, que ainda está naquele animal, é a famosa imunidade passiva, ok? Então, muito cuidado com o tipo de vacina e quando você vai vacinar.
Ah, e outra questão também, o período de uso. A gente aqui está com essas vacinações anuais. Gente, isso não se faz, porque vacina não é inócuo, né? Então, muitas vezes, esse excesso de vacina pode estar facilitando, como já tem artigo científico mostrando, a propensão a muitos animais desenvolverem doenças imunomediadas. Fizeram um trabalho com lesão de animais, com detecção de anticorpo contra a tireoide, ok? E o que é que acontece? A gente vê que está aumentando realmente doenças imunomediadas nos cães. Então, isso é uma questão que a gente precisa ver. O que é que se deve fazer? Titulação. Isso já existe, vários laboratórios fazem. A gente é que usa pouco. A gente precisa colocar isso no nosso dia a dia. Titulou, está alto, acabou, não vacina. Se vocês forem ver o DIN mesmo, o livro de infectologia, o prazo, geralmente, para revacinação é de 2 a 4 anos, né? Então, vamos tentar titular mais. A vacina PUP é boa, porque o que é pensado na PUP? Ela é feita para justamente ser uma resposta que não tem no anticorpo maternal. Então, ela protege por essa questão. Agora, o viés que a gente tem que ver isso é se aquele filhote está com essa capacidade de resposta. Mas se você precisa vacinar um filhote jovem, o indicado são as vacinas PUP, sim, com certeza. E isso, Ana Carolina, já está nas diretrizes, sim. A gente é que ainda está batendo cabeça com isso, e eu sempre que posso gosto de falar disso, porque eu vejo essa questão dos animais desenvolvendo mais doenças imunomediadas. Bruno, você poderia passar, por favor? Obrigada. Ah, e outra coisa que eu ouço muito, e aí, já posso colocar outro animal no ambiente? Perdi meu animal, quero colocar outro. Posso? Gente, eu prefiro não responder isso a um tutor. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus, apesar dele ter um pouco de pouco tempo no ambiente, ele pode estar em qualquer lugar do ambiente. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado. Eu, se for indicar para alguém levar outro animal, primeiro eu me pergunto a idade desse animal que vai ser levado. Se for filhote, eu digo sempre não. Eu só penso em você colocar em um ambiente que tem um animal com sinomose, um outro que já esteja com a imunização perfeita. Então, que já seja um animal pós-terceira dose vacinal. E que você saiba que fez uma boa titulação. Outra questão é se o animal ainda está no ambiente, porque se sabe que na urina o vírus fica, o animal se cura, mas pode ter ainda carga viral na urina. Ok? E a capacidade de sanitização, né? A capacidade que aquele tutor tem de realmente fazer uma sanitização adequada do ambiente todo. Por exemplo, eu tenho uma tutora que ela deu carona, ela é protetora, deu carona a um animal com sinomose. Passou uma semana, ela colocou outro animal no carro, um animal dela, o animal pegou sinomose. Onde é que esse animal pegou sinomose? Ela foi o vetor, com certeza. A Patrícia está falando aqui que a titulação está um pouco longe em alguns locais. Ó, geralmente, o que é que eu tenho feito quando não dá para titular? Eu tenho pedido teste rápido de anticorpo, que inclusive ele deveria servir para isso. O teste rápido para anticorpo, se dá positivo, eu não vacino. E geralmente eu só revacino os animais de 2 anos, mas, inclusive, a gente sabe que dura bem mais que isso, né? Mas às vezes é o que dá para fazer. Não é uma titulação com teste rápido, tá? É a positividade que ele apresenta. Não é o melhor exame, com certeza. É o fato dele dar positivo. Ok?
Deu para entender agora, Sabrina? Esse é um caso clássico, que depois dessa cadela, a gente já está no terceiro. É um animal lá da Chapada Diamantina. Na Chapada, não era muito comum ter esses casos de sinomose. Então, essa protetora pegou, você pode ver que ela já estava com todas essas alterações neurológicas. Aí é principalmente importante a gente fazer diferencial para raiva, tá? Esses casos assim é sempre bom. E aí você já vê ela toda bonitinha. E é impressionante como foi embora todos os efeitos. Vocês conseguem ver toda a parte neurológica aí. A parte da propriocepção, ela tinha até dificuldade de se alimentar e conforme o tratamento, ela estabilizou. Antes da amantadina, eu dificilmente tinha animais com essa qualidade de resposta. E tempo também, em 30 dias, mais ou menos, esse animal já estava com essa condição. Ok? A amantadina pode ser usada em todas as fases, sim, inclusive aguda. Com certeza, funciona muito bem. Eu vi que alguém tinha perguntado se dava para usar para sequelas. Para sequelas, eu não sei, tem que perguntar ao professor Eduardo. Eu tenho gostado muito mais de usar nas sequelas a acupuntura. A Poliana respondeu que dá também. Já respondeu aqui. Respondeu? Beleza, eu não vi. Mas, assim, a amantadina, ela também pode ser usada na fase crônica, porque ela é um antiparkinsoniano, tá? Então, ela vai ajudar na coreia, né, na mioclonia também. Mas ela é principalmente um antiviral, que ela vai ser um efeito também como antiviral para controlar a quantidade de vírus no corpo. Então, ela une essas duas coisas e o resultado dela é maravilhoso. Vamos lá? Acabou a sua, Dani? Professor, agora é com você. Só se alguém tiver alguma dúvida, peço desculpas se falei muito, eu acabo me empolgando. Não. Falou pouco, você sabe mais, todo mundo aqui gostou. Que bom. E qualquer coisa, eu estou aqui, qualquer dúvida, tá joia? Muito obrigada a todos. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui. Vamos ver se a minha apresentação vai... Acho que está na tela aí a apresentação? Não. Eu estou me vendo, não estou vendo a tela. Isso vai ser passado depois, os protocolos de dose, no grupo de WhatsApp. Está vendo o meu slide? Que eu só estou me vendo aqui. Então está errado, alguma coisa errada aqui, vamos lá. Vai ficar gravado sim. Já estão gravando. Opa, sai daqui. O que aconteceu? Vamos lá. Tá. Agora tá, né? Então, vamos lá. É muito legal, né? A gente tem que saber a parte da medicina ocidental. Aqui, eu vou fazer uma surpresinha para vocês. Eu ia falar mais de medicina veterinária tradicional chinesa, mas quem ficar até o final, eu tenho umas dicasinhas que eu peguei com outros profissionais para a gente melhorar ainda mais o nosso tratamento de sinomose, né? Então, uma dica de homeopatia e uma dica de cromoterapia, que, assim, associadas, que, na verdade, o tratamento da sinomose é um processo bem complexo, é uma doença muito difícil. Eu brigo com ela há muitos anos, eu tenho 34 de formado. Antes de ser formado, eu já brigava com sinomose. Então, já tratei de tudo com a sinomose. Já tratei com vacina na veia, já tratei com tudo que vocês podem pensar, eu já tinha tratado. Quando eu assisti numa aula de pós-graduação
num curso de toxicologia, que falaram da amantadina, que ela antiparkinsoniano e antiviral. Eu falei, poxa, olha, é um passo muito bom. E aí, a hora que eu comecei a usar, assim, teve gente que falou, nossa, doutor, o que você usou nesse cachorro que ele melhorou muito rápido? E depois, a hora que eu comecei a usar a acupuntura, então, na fase aguda, que existe uma lenda, né, que não pode usar na fase aguda, tá totalmente... Vocês viram o próprio depoimento da Bárbara falando que nós estávamos animais na fase aguda, com corrimento nasal, corrimento ocular, pneumonia. A gente usou, e o resultado, assim, foram de 5 que tinham, 4 ficaram bons, né? Então, foi em torno de 20% de mortalidade, mas eu ainda não me conformo de ter perdido esse cachorro. Foi erro meu, que deveria ter insistido um pouco mais na homeopatia, e eu falei para dar uma reduzida na homeopatia. Se eu tivesse aumentado, mas eu também estou aprendendo ainda muita coisa, né? A homeopatia ajuda muito nesse complexo, tá? Então, eu brigo muito com a sinomose, acho, mas agora nós estamos chegando num nível, porque antigamente, há 35 anos atrás, muita gente não era nem nascido, a sinomose era muito mais violenta ainda do que é agora. Então, você... O meu áudio aqui tá tudo certo, né? Você vê cada coisa, então você vê muito, assim, né? Esse animalzinho, nessa condição, sem conseguir andar, sem conseguir se movimentar. Você vê o animalzinho não está nada bem, está sofrendo, assim, entre aspas, né? Quer dizer, passando por uma situação difícil, tá? Então, a gente... isso, assim, me irritava muito. Por que eu não consigo curar essa doença, tá? Porque a gente, antigamente, o que a gente dava? A gente dava sinoglobulin, né? Que é o soro hiperimune, era a indicação lá do meu professor. Então, a gente falava, poxa vida, eu tenho que achar alguma coisa para melhorar. E a amantadina, e depois a acupuntura, ficou uma coisa maravilhosa de se usar. Então, é uma emergência. A sinomose é uma emergência epidemiológica. Você tem que cuidar do animal, você tem que cuidar do ambiente, você tem que cuidar muito, muito, muito de tudo. E é causada por um vírus que é semelhante ao da poliomielite e ao do sarampo, tá? Então, se você for pensar nisso, por que isso é importante? Os chineses lidam com sarampo e poliomielite desde o começo. A humanidade lida com essas doenças há muito tempo. Então, nas terapias antigas, havia condições de se tratar isso. Então, foi através das teorias antigas, cromiopatía é vida. Não, tem que ficar até o final, Arthur, para saber qual homeopatia. Porque só no final eu vou colocar. Mas, então, eu falei, poxa, o chinês já tratava isso há muito tempo. Quando eu comecei a acupuntura, falava, não pode usar acupuntura em animal com sinomose na fase aguda, que mata ele. E eu vi, inclusive, uma pessoa matar um animal na sinomose de fase aguda. Então, eu ficava com cabreiro. Mas aí eu conheci o professor Dani, que trabalha com a gente, né, que é parceiro nosso no Instituto Equilíbrio, e ele falou, quando eu fui dar aula na Venezuela, ele falou, nossa, mas aqui, se vocês forem saber, a sinomose na Venezuela é muito pior do que a nossa. Quanto mais tropical, acredito que seja a mesma coisa da Dani aí em Salvador, quanto mais quente, o vírus parece que é mais ativo. Aqui, mais para o sul, né, São Paulo, o vírus mata, mas não é tanto quanto mata. E o Dani falava assim, a sinomose mata 100% aqui se não for curada, se não for tratada. E ele me mostrou o tratamento. Aí nós começamos a fazer aqui. Aí, assim, não contentes de fazer aquilo que ele fazia, trouxemos ele para cá, né? Por isso que ele está aqui também com a gente. E eu falei, poxa, vamos usar. E usei muito. E precisamos divulgar isso. Porque, assim, sexta-feira passada, veio um cachorro com sinomose no nosso ambulatório também, de uma ONG, que a menina
pegou o cachorro que estava para ser feito eutanásia, porque tinha passado em 7 veterinários. 7. E todos eles falavam que o animal não ia ter jeito e que ele ia ter que fazer eutanásia. Tá? Então, o animal estava com leve incoordenação, comendo normalmente, estava com problema de pele pela imunodeficiência, provavelmente uma demodécica, que era um dog alemão, tá? Mas o cachorro estava comendo, estava andando, estava esperto, estava feliz, tá? E ela, como sabia, acreditava não, já tinha usado a acupuntura, levou para a gente. Aí eu falei, não, então você tem que trazer, foi no sábado. Aí no sábado, como era ONG, era carro disso, daquilo, ela não conseguiu trazer, que quebrou o carro. Aí teve que falar, então, na segunda a gente vai ver, né? Eu não vou obrigar vocês a trazer no domingo. Aí na segunda ela liga, não, o cachorro está normal. Um cachorro que estava condenado. Ah, mas por que ele tinha sinomose? Positivo na sorologia e com corpúsculos de Lenz no hemograma. Quer dizer, não tem jeito de falar que não era sinomose. E a menina falou, tá perfeito o animal, então tem muito a que se fazer. Em todas as fases, ele tinha corrimento nasal, tinha corrimento ocular, então dá para a gente trabalhar muito bem e deixar de matar tanto animal. Uma que veterinário tem que matar, veterinário tem que curar, tá? Então é isso que a gente, por isso que assim, eu falei, poxa, eu preciso falar isso, e assim, a introdução dada para a Dani foi perfeita, a pessoa tem que saber se é sinomose ou não, pode confundir com várias coisas, tem que saber dar o diagnóstico, tem que saber o mesmo tratamento que se tem medicamentoso, mas não esquecer das medicinas alternativas, complementares, como você quiser falar, tá? Então, esses quadros a gente não vai ver, porque o pessoal não dá vacina, mas a gente cada vez mais vai poder tratar eles. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Anda. Cadê? Oi. A Dani já falou, uma fase respiratória, uma digestiva e neurológica. Não é, assim, necessário ter todas essas fases, mas eu coloco isso porque dentro da medicina chinesa, a gente trata não uma doença, a gente trata uma síndrome, um quadro clínico. Então, a hora que a gente vê uma fase respiratória, a gente vai usar técnicas para problemas respiratórios. Uma fase digestiva, vai usar técnicas para processos digestivos. E quando você tem uma fase neurológica aguda, que seria uma encefalite, certo? Uma neurite da medula, você vai usar uma técnica. E quando você tem já a fase crônica, que é a desmelinização, você vai usar outra técnica. Então, a gente vai ter que entender bem a sinomose. E aí, como ela fez, ela mostrou isso daí. Então, vamos ver um pouquinho. A gente tem, nos vários sinais, não necessariamente precisa ter primeiro uma fase respiratória, primeiro uma fase digestiva, de segunda fase digestiva, depois uma fase neurológica. A gente pode ter variado. Mas, didaticamente, eu coloquei assim, uma fase inicial respiratória. O que seria essa fase inicial respiratória? Aquela que você vê, tem um corrimentinho nasal, bem simples, tá? Uma febrícula, então, é como se fosse uma gripezinha. O animal fica hemopático, meio hiporético. Na medicina ocidental, seria como se fosse aquela primeira viremia que a gente, na clínica, quase nunca pega. Que na medicina chinesa, se chama invasão do vento frio, síndrome Taiyang, tá? Então, é uma síndrome que vai pegar bem na superfície, tá? Então, isso é legal para você fazer, e inclusive eu vi que a Laura está aqui participando, né? Eu gostei muito, saudades do pessoal lá aí do Sul, né? Da Laura, que ela, a hora que ela escutou isso, ela era, acredito que ainda não sei, a veterinária do canil da prefeitura. E aí ela falou que chegava a filhote lá e morria de sinomose. E aí ela começou a usar uma fórmula chinesa que a gente falou para ela, que começou a não morrer mais os animais, tá? Então, já tratando para prevenir com o contato da doença. Então, se eu tenho um animal que foi diagnosticado com
sinomose, e eu vou trazer outros, ou qualquer outra virose, mas vamos falar que a sinomose, que é o que nós estamos falando aqui, a hora que eu coloco esses animais em contato, para não deixar, para prevenir, para parar essa invasão de vento frio, essa primeira viremia, a gente trabalha com uma fitoterapia, que é a base, uma sopinha de proteína de soja, certo? Essa que você usa para bife, junto com um chá de alho ou um chá de cebolinha. Isso daí aumenta a imunidade e a experiência que eu vejo em muitos lugares, e começou tudo com a Laura, foi que ela que experimentou a primeira vez, foi muito boa. Então, já começamos a tratar aí. Aí, quando esse processo vai complicando, então, o que vai aprofundando o fator patogênico? Ou, a gente nem viu a primeira fase, mas encontrou o animal com conjuntivite purulenta, corrimento nasal purulento, apático, anorético, com febre, com problema na garganta, a gente está vendo que, vamos dizer assim, o processo está se interiorizando. Não está só com aquele corrimentozinho seroso, simples, uma febrinha baixa. Na medicina ocidental, seriam as novas contaminações, novas vinemias, e quando começa a dar as traqueites, as faringites e as bronquites, quer dizer, a primeira parte, a infecção do trato respiratório superior, das vias aéreas superiores. Então, a gente vai ter, na medicina chinesa, você vai ter a mudança do frio pelo calor, que seriam as bactérias que começam a contaminar, e que vão afetando o sistema do pulmão, que o pulmão não é só o pulmão na medicina chinesa, é a traqueia, os seios nasais, a narina, tudo, certo? E vai chamar já um aprofundamento da síndrome Taiyang para Shaoyang. Então, a gente vai localizando aonde que está o processo. Ou se está no mais exterior, que é Taiyang, ou se já começa a aprofundar um pouco, que é o Shaoyang. Que, com as bactérias, a gente vai ter a presença do calor na camada Qi. Tá? O pessoal está perguntando. Tá. Aí depois, o que acontece? Eu começo com uma gripezinha, que me dá uma faringite, uma laringite, que vai para o pulmão. Então, é o vírus chegando já para o interior, certo? Então, você tem pneumonia, você tem febre alta, o animal fica assim, né? Dispneico. Esse aqui era uma cachorrinha com sinomose. E, assim, mas ela ainda não tinha sintomas neurológicos, mas ela estava com pneumonia. Eu trabalhei na periferia, né, em Mauá, agora que nós estamos no centro, eu sou um pessoal que tem trazido para a gente alguma coisa de sinomose, a gente até não tem atendido tanto, mas a gente atendia muito sinomose em periferia, em pessoal carente, como ela falou, animal resgatado. Então, aí eu estou vendo que está entrando mais para fundo. Então, aí nós temos na medicina ocidental a pneumonia bacteriana, você pode ter SIR, SARA, sepsis, você pode ter um quadro mais grave, tá? Que é a hora que o vírus começou a aprofundar mais, que o chinês chama as camadas Yang-Min e Tayin. E o calor chegando na camada de nutrição. Eu vou, depois disso daí, eu só estou posicionando, depois a gente vai falar como trata em cada uma dessas fases, tá? Sim, você faz uma sopa de proteína de soja com alho ou cebola. O que a gente fez lá no Rio Grande do Sul foi cebolinha, mas eu vi que o alho também funciona, a gente vai aprendendo cada vez mais, tá? É em partes iguais e deixa os animais comerem todo dia, tá? É bem legal, bem interessante e previne muito. Então, voltando aqui, então nós estamos vendo os vários sinais. Então, na verdade, eu não estou falando só da sinomose, eu posso tratar qualquer doença infectocontagiosa entendendo aonde está o problema. Aí, depois, vamos lá, eu tenho uma fase digestiva, que então vai começando a pegar
a parte do intestino, a infecção vai dando... Não necessariamente precisa ser nessa ordem. Por exemplo, eu venho um animal com sinomose, que está com diarreia, está com vômito, está letárgico, está apático, eu sei que ele vai estar com o vírus, provavelmente, pela medicina chinesa, na camada Yang Min ou Tain, certo? Ou na camada nutrícia, Yong ou Hong, certo? Que seria o vírus atuando nas células de crescimento rápido do intestino, certo? E agravando a translocação bacteriana. Então, eu tenho todo um processo clínico que começa, vamos lá, com uma gripezinha, aí depois começa com infecção do trato respiratório superior, aí depois processo de respiração do trato respiratório inferior, pode, em conjunto ou em separado, dar problema digestivo, é só aí que a gente vai para a parte neurológica, tá? O que é? É o que dá encefalite, que dá as polineurites, né? Então, você tem encefalites focais, multifocais, nistagmo, incoordenação, ataxia, mioclonia, convulsão parcial, convulsão generalizada. Então, isso é um quadro que, na medicina chinesa, se fala que é uma síndrome Jue-Yin, tá? Então, na verdade, é o vírus. O que é o vírus da sinomose? Ele gosta de coisas que crescem rápido. Então, as mucosas, as células nervosas são coisas boas para ele. Então, só vou acabar aqui. Aí a gente precisa encontrar onde é que está e saber como tratar. A soja transgênica, eu tenho um conceito, mas aí eu fugindo um pouco da aula, transgenia é uma coisa natural, certo? E se você olhar, a maioria das transgenias que fizeram na soja deram todas erradas. Então, o nosso corpo é capaz de lidar com a transgenia. Então, eu acho que não é um problema tão grande assim. Eu acho que é uma energia que a gente já tem, e eu prefiro arriscar dar uma soja transgênica para um animal que está para prevenir uma sinomose, porque deixar ele desenvolver a sinomose. Tá? O alho é tóxico para pets? Deixa eu ver. O alho é tóxico para pets? Sim, é tóxico. Por exemplo, vocês sabem qual que é a dose tóxica da cebola para pets? 30 gramas por quilo. Então, para um animal de 10 quilos, eu tenho que dar 300 gramas de cebola. Agora, se o animal tiver tendência à alergia, é outra coisa. Mas a dose tóxica comprovada do alho e da cebola é nessa faixa, num cão. Então, eu teria que dar uma cebola inteira para um cachorro de 10 quilos. É bem difícil. Então, se você fizer uma sopa, não tem problema. Tá? A quantidade que você vai colocar não vai ser tóxica. Pode usar, sim. Certo? Então, essa é a dose. Se quem quiser, depois entre em contato comigo, eu passo os trabalhos onde falam as doses tóxicas desses produtos. Gato é um pouco menos. Gato é 10 gramas por quilo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo aquilo que a gente vê. A gente tem que estudar. Por isso que eu falo, a sinomose não trata com acupuntura na fase aguda. Na medicina chinesa, são síndromes que eu trato com acupuntura. Então, assim, uma coisa que a gente precisa ver. Tem trabalhos, vamos correr, vamos estudar. Não tenho. Isso que eu falo em todos os cursos, todos os alunos que estão aqui sabem. Estudem. Essa é a minha verdade que eu estou falando. Vai, experimenta. Vai, faz. Vai, estuda e me questiona. Eu estou falando as minhas verdades. Então, a gente tem que ter um pouco mais de questionamento de tudo. Tem um monte de formas de você ver os trabalhos. Então, na sinomose, falta isso para a gente publicar trabalhos com isso. Eu acho que com esses 5 casos que eu tive nesse mês, eu vou publicar alguma coisa, que precisa ter alguma coisa, parar com isso, porque existe uma base, um embasamento científico da medicina chinesa, que só não falava igual a que a gente fala agora. Ela não falava de interleucinas, de sistema nervoso central, ela falava de água, de fogo, de umidade, de calor. É só termos diferentes, mas é o mesmo paciente.
A soja tem que ser texturizada, ela não é uma soja em grão, ela não vai ter o mesmo efeito, tá? Então, o chinês processava muita soja, ele não usava o grão tanto, tá? Então, isso que é importante a gente entender, que na medicina chinesa, eu explico cada uma das fases da sinomose. Eu mostro como é o desenvolvimento, como é como é que tá? Eu vejo o animal e vejo, ele tá assim. Então, eu posso localizar dentro da linguagem chinesa, que é Taiyang, Shaoyang, Yangmin, ou primeira viremia ia afetando o trato aéreo superior, viremia afetando o trato aéreo inferior, ou afetando o sistema digestório, ou afetando o sistema neurológico. Então, só vai ser termos diferentes. A vantagem de eu conhecer os termos da acupuntura é que, assim, eu posso buscar nas literaturas de 2, 3, 4 mil anos atrás, como eles tratavam, e aplicar agora. Eu sei, por exemplo, que a Dani botou lá interleucina 6, interleucina 12, interleucina 2, TNF-alfa. Atualmente, os trabalhos de acupuntura falam que tal ponto atua exatamente nessa interleucina. Se eles nem sabiam o que era interleucina na China há 2.000 anos, a interleucina é uma coisa que foi descoberta ou foi patenteada, vai dado o nome, no começo de 2000, acho que até um pouco antes, 1995, começaram a se falar de interleucina. Então, como é que o chinês podia falar, Thais? Ele falava de outra forma, ele falava de umidade, ele falava de calor, ele falava de frio, mas é a mesma coisa. Então, os pontos que tratam, os pontos fogo, que movimentam a energia, simplesmente são pontos que ativam o sistema imunológico inespecífico, para que a gente consiga, através dessas células NK, capturar a bactéria e jogar ela para fora. Então, vocês vão ver que a técnica é exatamente assim, ó. Vamos ver aqui de novo, mais um que a gente tratava muito, ó. Isso é um sinal neurológico. Olha, eu já peguei sinomose, que o cachorro começou mordendo o rabo. Então, ele ficava rodando e mordendo o rabo, rodando e mordendo o rabo. Eu falei, pô, mas o que tem isso daí? Tá? Aí, quando eu fui fazer o diagnóstico todo, era uma sinomose. Então, você pegar um animal desse com nistagmo, principalmente se for filhote, se for vacinado, não vacinado, e na área de risco, conforme a Dani falou, eu vou pensar em sinomose. Vou fazer os testes, vou fazer os exames, e vou fazer tudo. Pegar aqui, ó, um animal desse jeito aqui, sinomose. Olha só, com uma convulsão parcial, contratura, né, dos músculos mastigatórios. Todos esses animais nós tratamos e ficaram bons, tá? Todos eles. Se me pode chegar ao Shaoyin? Pode chegar sim, Fabiana. O que acontece depois da viremia? Tá? É isso aqui, o choque. O animal com alterações hematológicas, problemas na neurotransmissão, problema na modulação neurológica, então apatia, choque, sepse, hipovolemia, anemia. Então, aí quando já chegou na Shaoyin, tá? E pode chegar até no sangue mesmo, dá anemia, trombocitopenia, pode dar anemia, trombocitopenia, leucopenia, e esses são os casos mais graves. Então, a gente não deve deixar chegar nessa condição. A gente tem que parar, de preferência, no comecinho. Foi o caso daqueles cachorrinhos que a gente tratou. Tirando como é que chamava lá? Agora eu esqueci o que morreu. Todos os outros ainda estavam comendo menos, eles só estavam com uma síndrome respiratória no trato respiratório alto. Era uma síndrome Shaoyang. Eu trabalhei o Taiyang, tirei, fui levando, e eles, certo, que as meninas da ONG foram assim, e falavam, tem que vir todo dia. Elas iam todos os dias. Aí eu falei, então eu vou domingo também, tá? E elas trataram direitinho. E em 7 a 10 dias, tirando o menino que foi internado, que aí entrou com outros tratamentos e tal, assim, eu não consegui acompanhar todos os dias, né, os últimos dias,
Os outros que vieram ficaram todos bons, rápido. Não, tem que sim. Sábado ele foi... não, isso daí é o veterinário. Eu adoro o que eu faço, né? Então, o veterinário não tem problema. Então, não chegaram nessa síndrome, não chegaram nessa condição. Por exemplo, aqui é a Julie. É o vídeo campeão de audiência nosso no canal do YouTube. Tem em torno de 1.000, 1.500 visualizações por mês. Porque é um caso que vocês vão ver lá aqui para frente, quem é meu aluno já viu ela, que saiu, estava ruim, piorou, mas a gente insistiu e ele ficou bom. E agora até fiquei sabendo da Julie, perguntaram, né, o pessoal do marketing, né, o Bruno e a Mara perguntaram para mim, e aí, como é que tá a Julie? Aí eu fui pesquisar. Ela morreu anos depois atropelada. Não morreu de sinomose, ela morreu atropelada. Voltou ao normal, a vida normal. Tá? Sim, mas a gente... Vocês vão ver que você consegue recuperar. Você consegue, sim, recuperar. Amantadina, tratamento de suporte. Vocês vão ver que na Julie, a gente estava lá direto com soro na veia. E ela quase foi. E vários outros. Aí, no final, quando já não tem mais o vírus, é a sequela. Essa tem trabalhos publicados em monte, certo? Que a recuperação é de 95%, para mim, até 98%, tá? A vida é compatível com todos, então essa é uma sequela, que o chinês chama de vento, né? Seria pela desmelinização. Aqui você já vai começar a tratar do fator patogênico que ficou residual aí, que o chinês chamava de fator patogênico residual no joelho, que é a sequela, a desmelinização. E todo mundo que é acupunturista sabe como tratar isso daí, é tirar vento, tonificar o sangue, ou o que é? Melhorar o sistema imunológico através da ativação da parte hematológica. Então, fazer as células imunoestimulantes a se acalmarem, diminuir a quantidade de anticorpos, diminuir a deposição do complexo de anticorpo, da reação do anticorpo contra a bainha de mielina e equilibrar tudo isso. Trabalhando de novo interleucinas, trabalhando todo o processo imunológico. Então, é uma coisa bem que fala de uma forma diferente o chinês, mas que, na verdade, é medicina ocidental. Tá? Os chineses tratam a nobilivírus há mais de 2 milênios. Se vocês forem ver num livro chamado Lin Shu, lá tem tudo isso. Um livro escrito 200 antes de Cristo. Porque foi aí que começou a ter o papel. Porque antes ele era escrito em casca de tartaruga, na carapaça da tartaruga. E explica tudo isso, certo? Claro que eu não vou deixar de usar parte de desidratação, de vômito, de diarreia. Posso até usar antibiótico, mas eu não sei para que usar vírus. Em vírus, só se tiver uma contaminação bacteriana secundária, né? Eu posso estar dando isso. Mas associar as duas coisas, o meu resultado vai ser muito maior. Sim, a gente dá esse curso, tem esse curso, e ele é fácil. Tem um aplicativo, José Arthur, que vai te falar quais pontos que você usa, você pode fazer na sinomose. Claro que você tem que saber dar o diagnóstico, porque não é só falar que está com sinomose na medicina ocidental. A gente tem que falar da sinomose na medicina chinesa, entender essas várias fases, esses vários caminhos, tá? Não sabendo mais o que fazer. Mentor Bahia, ninguém faz acupuntura. Onde você está, Kessia? De repente, a gente tem gente já fazendo. Mas você pode... Gai, não conheço. É perto de onde? Mas a Daniela pode explicar. Se você pesquisar aí, procura. Tem no site, no nosso site tem. É síndrome de planos para o veterinário, tá? Então, você pode fazer tudo isso, né? Então, aqui tá. E você pode associar a fitoterapia, certo? Eduardo, tem no site. O Bruno já vai fazer isso. Vamos lá. Tá.
Então, como é que você faz na fase aguda? A acupuntura é essencial. Quem escutar isso, alguém falando, olha, não pode fazer acupuntura na fase aguda, é que essa pessoa, infelizmente, está atrasada, pelo menos aqui no Brasil, 10 anos. No exterior, mais tempo, como eu disse, o Dani já usava. E na medicina chinesa, só 2000 e poucos anos. Ela está atrasada, tá? Então, Kessia, a Dani vai te dar uma dica aí, ou pelo menos te ajudar. Se vocês são aí da Bahia, e tem um curso que vai começar o mês que vem aí na Bahia, tá? Vou dar uma de Milton Neves, fazer merchan. Então tá, como é que você faz? Esse livro, o Lin Shu, associado a esse outro livro, Shan Han Lun, que é um livro de Tratado das Doenças pelo Frio, foi escrito há 2000 anos atrás. O que é esse livro? Ele fala das doenças causadas por vírus. Imagina, 2000 anos atrás, eles não sabiam o que era vírus. Até hoje a gente aí está com medo desse vírus aí, tá? Então, porque a gente não sabe o que ele é. Imagina 2000 anos atrás, eles chamavam de frio. Vento frio ou frio. Então, eles escreveram, observando como eles entendiam o frio. E como é que eles tratavam esse frio. E esse Dr. Wang Yi, que é lá um vietnamita, ele pegou esses livros em chinês, os originais, as coisas, porque ele era parente de um cônsul do Vietnã na China, pegou, traduziu e mostrou para as pessoas que existe isso. E através do Dr. Carlos Nogueira, que já desencarnou no começo do ano passado, desse ano, e esse Dr. Carlos Nogueira trouxe para o Brasil e ensinou o Dani. E aí o Dani ensinou para a gente. Ensinou não só para mim, para outras pessoas. Só que eu continuei falando e fazendo e trabalhando. E como eu tinha clínica em Mauá, que é periferia, eu atendia muito. E trabalhei muito nisso. E depois o Dani foi para lá, ficou lá em Mauá, também fez muito isso. E a gente, nossa, desenvolveu a técnica, tanto que a técnica que o doutor... E foi muito engraçado, né? Que o Dani, quando estava na Venezuela, começou a usar a técnica conforme o doutor Carlos falava. E eu também. Porque ele me passou isso. Mas aí nós começamos a adaptar. E aquela história da energia, né, de circular muito perto. Ele lá e eu aqui, depois de um tempo nós vamos conversar, começou a falar, mas eu mudei isso. Ele falou, mas eu também mudei isso. Então nós mudamos o tempo, nós mudamos o complemento da técnica, e ficou muito legal. E nós dois, em lugares separados, um na Venezuela, outro no Brasil, chegamos à mesma conclusão. Tá? Então, o conhecimento precisa ser passado, difundido, levado. Porque quanto mais gente conhecer, mais vai poder ele evoluir. Então, é isso que a gente faz. Tá? Isso. Então, como é que então é essa técnica? Como é que é a técnica dos planos, a técnica para curar a sinomose? Primeiro, o ponto fogo. O que é o ponto fogo? O ponto que vai fazer o sistema imunológico não fabricar anticorpos, mas sim, como se fossem as natural killers, ativarem. Então, eles vão matar o vírus. Vão matar os vírus como? Indo lá e matando eles. Certo? Mas esse vírus tem que ser morto e tem que ser eliminado. Então, o ponto fogo simplesmente faz essa primeira ativação. Aí você liga um ponto de conexão que vai fazer a conexão do sistema imunológico com o sistema de eliminação do vírus. Então, aqui tem toda uma técnica. Você põe fogo primeiro, depois um ponto de conexão e depois um ponto TING, o ponto de saída, o ponto de eliminação do fator patogênico. Então, era assim que eles falavam. Tá? Então, por exemplo, no Taiyang, você vai usar o ID5, o estômago 7 e o bexiga 67. Então, quando você está com uma gripe, bem no comecinho, se você fizer esses pontos, a gripe não vai avançar. Então, por isso que a gente trata rinotraqueite felina, por isso que a gente trata parvovirose, por isso que a gente trata qualquer tipo de virose que tem aguda, com essa técnica. Tá? Usando um ponto fogo para... Eu costumo brincar com os alunos, né, que a gente tem 5 movimentos, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira.
Se eu vier atrás de você com um pedaço de pau, com terra, você vai correr? Só se você não quiser se sujar, tiver com a roupa limpa. Com uma faca, né, que é um metal, opa, já vou correr um pouco mais. Com a água, não vai ter que assustar tanto. Com a madeira, com o pedaço de porrete, você vai correr, mas pode se defender. Mas com o fogo, vem com o maçarico, ó, todo mundo sai correndo. Todo mundo, é instintivo ter fogo. Então, o ponto fogo é aquele que movimenta. Aí, a energia circula, pelo que os chineses falam, em determinadas linhas de energia, certo? Se você for pensar quanticamente, seria um entrelaçamento quântico relacionado às células de cada órgão, de cada víscera. Então, existe um entrelaçamento com a pele, com o nervo, com o corpo vital nosso, que, ativado, se liga num outro ponto e depois sai pelo ponto Ting. É uma técnica fácil, vamos dizer, uma receitinha de bolo. Certo? Então, aqui, vamos ler aqui, ó. O início do movimento da energia perversa varia com o plano. Se estiver nos planos Yang, a energia está em cima. Se estiver nos Yin, a energia está embaixo. Então, você começa, se for Yang, você vai começar em cima, com os meridianos de cima. Se for Yin, você vai começar com os meridianos de baixo. Os pontos de conexão ficam no meio do caminho, entre um meridiano e outro. Porque eles têm um caminho, um percorrido, certo? E aí você vai ligar nesse ponto e fazer, ou pegar o aplicativo e usar conforme tá. Vai lá, faz a receitinha de bolo. Por exemplo, ó, esse daqui é o ponto pericárdio, pericárdio 9. É isso, pericárdio 9. Ixi, agora me fugiu. Agora, coração 8, coração 8, pericárdio 9. Que fica bem na ponta. Se vocês olharem, ó, eu uso ele bem na ponta do dedinho aqui. Esse ponto o cachorro reclama, mas a gente usa muito bem, tá? Esses pontos, naqueles cachorrinhos, eu não cheguei a usar neles, eu só usei no último, lá naquele que estava pior, que chegou a ter convulsão. Mas nos outros eu nem cheguei nessa camada, tá? Porque eles estavam ainda na fase digestiva, eles estavam ainda na fase respiratória. Mas aqui, quando eu tenho uma fase neurológica, eu vou usar ele, tá? Aí eu posso usar, eu não posso de jeito nenhum usar esses pontos aqui, ó, IG10, estômago 36, IG11, chega a 40, VG14, que eles ativam o sistema imunológico na parte dos anticorpos, e eu acabo piorando, tá? Eu vou usar só pontos que ativam um sistema imunológico muito mais suave, muito mais inespecífico, certo? Vamos dizer assim, como se tivesse os macrófagos, tá? Então, se você usar esses, você mata o animal, tá? Se você usar esses, você mata o animal. Mas você usando a outra técnica, porque esses bonificam o sistema imunológico, né? Certo? Potencializa o fator patogênico, porque ele é mais forte que o nosso sistema imunológico e mata o animal. Então, por isso, o diagnóstico é muito importante. Nisso, o diagnóstico, saber se é sinomose ou não é muito importante. Que, eu estou fazendo erliquiose, então eu vou tratar a erliquiose e não vai acontecer nada. E se for sinomose, como a doutora falou? E aí? O que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? Sim, são vários pontos de acupuntura veterinária, tá? Mas já deu para entender. Então, ó, aí aqui, ó, é a Júlia, ó. Então, vamos ver ela um pouquinho. O pessoal já conhece. Mas ela chegou assim, ó. Positiva no teste sorológico, tá? Linfopenia, nesse caso. Tá? Não respondia, né? Começou a deitar. E foi internada. Lá na clínica, a gente tinha um isolamento só para sinomose. Então, era uma sala onde você tinha pé de luva, você trocava de roupa, você tinha um cuidado. Então, dava para internar. Aí, 13 de dezembro, ó, ela foi piorando. Ó. E ela perdeu a consciência, então ela mordia. 17 de dezembro. Tratamento todo dia lá na clínica. Ó, se encostava nela, ela reagia. Alodínia, né?
E você vê o estado geral dela. Todos os veterinários falando, faz eutanásia, ela vai morrer, faz eutanásia. Eu falei, ó, quem fizer eutanásia está despedido. 20 de dezembro. Ó, sorinho, tá vendo que tá sempre com soro? Toda uma terapia de manutenção. O olhinho dela começa a ficar quase que morto, ó. E eu fazendo, Natal e Ano Novo, eu fui na clínica, sim, fazer. Tá? E aí, depois passou o Natal, 26 de dezembro, ó lá, vai morrer. Esse cara, por mais que a gente tratasse, magra, sem comer, mas, ó, ainda tinha um olhinho lá no fundo. E fazendo, 31 de dezembro, 1º de janeiro, eu fiz a acupuntura. Sim, tá? Mas olha o olho dela como já voltou. Então, basicamente, eu consegui tirar ela da fase aguda. Então, usando aquele tratamento todo, eu consegui tirar ela da fase aguda. E aí, e quem falou que era para sacrificar o animal? Aí, boa, só não andava, né? Tratando as escaras. Tinha uma funcionária Duda que adorava ela, cuidava dela como se fosse uma filha. Aí, ó, já não sem hiperestesia, já só com a sequela, só com a mas ela era mal-humorada, né? Ela era mal-humorada. Também que tomava de injeção, né? Coitado. Sessões diárias. Sessões diárias. A técnica de planos é sessão diária. A não ser, por exemplo, que nem o animal responder muito rápido, você pode se passar mais. Ou o animal, a condição dele está melhor. Aí a gente já colocando ela no suporte, já deixando ela de pé e ela andando. Ali a Duda, e aí ela já começando a andar. E andou normal. Como eu disse, ela morreu, acho que 4 ou 5 anos depois, atropelada na rua. Porque, infelizmente, em Mauá ainda o pessoal larga os animais na rua. Mas andando, ó, ela voltou a andar normal. O vídeo dela normal eu não achei depois. Tá? Então, mas dá para fazer, sim. Você aprende e você faz. Que nem, ó, esse daqui, ó, é um outro caso. Também fase aguda. Dona. Opa, vamos lá. O Marley. Tá? Esse já era uma fase aguda, mas não tão intensa. Ele tinha 15 dias da doença, diagnosticado, não andava, não estava querendo comer, estava mais triste, mas ainda estava comendo, ainda estava ativo, e ele era chatinho. Chorando à noite, os últimos 15 dias chorando cada vez mais, comendo cada vez menos, mais apático, com mioclonia. Fase aguda. Esse daí não precisou fazer toda semana, todo dia, porque ele ainda estava numa boa condição. Então eu avisei, ó, se ele piorar, como ela me ligava e acompanhava todo dia, eu falei, não precisa. Vamos lá. Então agora eu vou fazer o vídeo desses moleques que foram lá com a gente. Aí, esse fez na semana seguinte só. Uma que também, o outro, a mulher deixou para fazer eutanásia, Julie, e eu não fiz. Esse daqui a pessoa não tinha tanto dinheiro e estava indo bem. Na semana seguinte o cachorro já estava melhor, já estava comendo melhor, já estava, mas você vê que ainda com uma mioclonia. 1 mês de tratamento, demorou um pouquinho mais. Sem fase aguda, movimentando as patas, tá? Você vê o pelo como está diferente, você vê a brincadeira dele como é que é diferente, você vê a hidratação dele como está diferente. Esse também tem no YouTube. Com 2 meses de tratamento, só que tratamentos semanais, ele não queria levantar de jeito nenhum. E aí eu queria que levantasse. Aí a tutora falou, vamos sair, vamos passear. Aí o que ele fez? Olha lá. Era a tutora.
E dava um trabalho. Vamos sair, baixinho, vamos. Levantou e andou. Fazendo acupuntura em fase aguda. Ah, mas não pode? Claro que pode. Claro que pode. Tá? Então, a acupuntura é muito legal, a acupuntura é muito útil. Então, quando vocês ouvirem alguém que está falando não pode fazer, claro, tem que fazer direito. É que nem se eu começar a dar remédio errado para as doenças. Não vai ter efeito, então eu tenho que saber como fazer. Mas não é nada difícil. Qualquer acupunturista pode fazer. Opa. E aí tem os fitoterápicos. Então, para cada, o Kung Zibai é aquela que eu falei, que é possível usar a forma na fase bem inicial e que é quase impossível de se detectar. É para contato com os animais com suspeita da doença, que não apresenta sintomas clínicos. Então, é para prevenir. Então, proteína de soja texturizada e cebolinha ou alho. A cebolinha é mais fácil, né? Uma sopa como preventivo para os animais. E aqui já são, para cada... Essa apresentação, o Bruno disse que vai fazer um mini livrinho e vai disponibilizar para vocês, tá? Então, e-book, chega na sexta, aí, ó, a eficiência do pessoal, tá? Então, tudo isso aí, para quem é acupunturista, vai ser interessante ler e estudar cada uma das fórmulas, certo? Para quem não é, é bom conhecer que tem mais coisa a fazer, além até da acupuntura. Então, essa para a fase inicial respiratória. Tem, ó, para pneumonia, que seria para aquela... não, para essa para traqueite, para traqueite, bronquite, né? Você tem, ó, Bairro-Tang, da King Long Tang. Então, para as fases respiratórias do trato aéreo superior. Então, para qualquer doença do trato aéreo superior, eu uso da King Long Tang, as doenças pelo frio, né? Pelo vento frio, por vírus. Então, tem várias coisas. Aqui é para o calor, então você já tem corrimento nasal, você tem corrimento ocular, tá? Purulento. Então, o frio é o seroso, é a inflamação mais menor. O calor é o pus. Aqui, o trato respiratório inferior, certo? Que é o Shaoqing Long Tang. Então, isso já é para problema de pneumonia viral, certo? Se for pneumonia bacteriana, é por Gicheldoin, é outro. Então, cada um tem um jeito. Sim, como é que você identifica? Sintomatologia, o próprio pulso, e na dúvida, você faz na de baixo. Se você não tiver certeza se está nessa ou nessa, você faz na menor. Aí você previne esse problema. Você não tem problemas, assim, não vai causar problema. Por exemplo, aqui, ó, na fase digestiva, eu tenho, aqui na respiratória, na digestiva eu tenho remédio para vômito, remédio para calor no intestino. Então, eu vou vendo pelos sintomas, eu vou vendo pelas características, tanto de pulso quanto de língua, mas principalmente pelos sintomas, tá? Ah, como é que faz? Ah, ele começou com mioclonia. Ah, melhorou a mioclonia, mas ele ainda está não conseguindo comer direito, as fezes estão meio moles, então está na camada superior. Ah, não, agora ele começou, já está só com um pouco de tosse, já subiu mais uma camada. Ah, ele só está com um corrimentozinho, já subiu outra camada. Então, os sinais clínicos que são importantes, tá? Isso. Depois, na hora que está na sequela, você pode usar os pontos normais, aí de tirar vento, de tonificar o sangue. Mas, assim, na fase aguda, você tem que usar direitinho o que você vê. Na neurológica virêmica aqui, ó, para mioclonia, e o Zensan é bem legal, mas é difícil de conseguir. Os outros são mais fáceis, por exemplo, encefalite aguda com convulsão, Zibaldan, encefalite aguda, Angong, Niu Wang Yuan, para encefalite no geral, King Tang. Então, você tem tratamento para tudo na medicina chinesa. Só que se eu falar, ó, eu vou usar o Angong Niu Wang Yuan, o cara vai falar, nossa, o cara, o que é isso? Mas se eu falar assim, não, eu vou usar para uma encefalite aguda,
o cara já entende o veterinário, tá? Eu não vou retirar o vento, o calor, não. Eu vou trabalhar uma cefalite aguda com essa fórmula fitoterápica. Aí você pode ir vendo. Como no choque, eu tenho Sinitang, Pugichalduin, Huabaitang. Então, para tudo isso, eu uso a fórmula chinesa para cada situação, ó. Voltando aqui, ó. Fase inicial, Kongzibai, fase respiratória superior, Bairro-Tang, na verdade eu uso da King-Long-Tang. Na fase do trato inferior, Shaoqing-Long-Tang. Na fase digestiva, se tem vômito, Wuzuyu-Tang. Se tem diarreia, Liu-He-Tang. Na fase neurológica virêmica, eu gosto do Yu-Zhen-San, certo? Mas pode usar se tiver convulsão, dependendo do tipo de convulsão, cada uma dessas. E com animal em choque, que é aquela fase do Shaoyang, que a Fabiana perguntou, o Sinitang, o Pugichalduin, o Huabatang, todas que são tratamentos de choque, certo? Existe, por exemplo, se for por anemia profunda, foi a fórmula que eu esqueci o nome dela, Dangui Buxuetang. Então, tem várias fórmulas fitoterápicas, aí já é um pouco mais complexo para se usar aí, o pessoal que está no interior. E você pode sempre tirar o vento, VB20, VG20, VG16, é a técnica do pessoal, né? Que é o quê? Melhorar a irrigação, mas melhorar o funcionamento, na verdade, nem a irrigação, melhorar o funcionamento da neurotransmissão com esses pontos, tá? E aí, que de novo, isso não me conforma, de ainda fazer eutanásia em cachorro, podendo fazer acupuntura, tá? Nos processos crônicos, aí você vai ver o sintoma, tal, e vai escolher, pode usar dessa forma. Recuperação em sequela, Zuye Shigaotang, quando você tem infecções recorrentes, Sanjiao Fumaitang, certo? Debilitados com sintomas neurológicos na sequela. Então, você tem um animal que já passou e está com sintoma neurológico, da Jing Fenshu, com animal debilitado, porém já com uma recuperação maior, Buyang Huangutang, que esse é o que eu mais uso, que é o para síndrome Wei, que é para atrofia, certo? O animal atrofiado. Então, tem tudo, tem. Então, a gente, apesar da medicina ocidental a gente não ter muito remédio, na chinesa tem um monte de remédio. Um monte de remédio. Tá bom? Mas o principal é isso. Estudar, estudar, estudar e estudar. Nunca em uma dessas verdades que eu falei aqui, que depois vocês vão ler, depois vocês vão ver, nunca delas acreditem 100%. Eu, quando dei uma palestra uma vez numa faculdade, eu falei isso, não confie em 100% nos seus professores, eu quase fui expulso da palestra, porque assim, mas é verdade, o professor fala a verdade dele, certo? Você tem que fazer a sua verdade, você tem que fazer, entender, você que tem que desenvolver o seu raciocínio, o seu pensamento, tá? E por isso estudar. É muito estudo, muito estudo. Quem fez veterinária, quem fez qualquer área médica, que não gosta de estudar, é muito perigoso, porque ele pode cometer vários erros e ficar para trás. Então, estudem bastante. Então, sem concluir, vamos mais um pouquinho aí, isso eu pus depois, tá? Da onde eu peguei esses conceitos de homeopatia? Atualmente, eu não sou homeopata, tá? O que eu tenho é algumas coisas que me passaram. Aí vocês vão achar que o cara é louco, mas quem não aproveita as oportunidades, não vê. De uma psicografia que fizeram, de um livro sobre homeopatia, que um dos autores chama-se Christian Samuel Hahnemann, tá? Que ele falou: no meu tempo, eu não conseguia explicar a homeopatia, porque era 1860. A ciência médica ainda não estava nesse patamar. Então, agora, a homeopatia pode ser explicada tecnicamente. A homeopatia pode ser explicada conforme a linguagem de agora. E a gente conversando com o veterinário, que foi junto com ele
ajudando, tá? Ele passou essas duas fórmulas para tratar a sinomose. Uma é a lúmina, que seria uma base que é essa daqui de baixo, do alumínio, certo? O que ele faz, essa lúmina? Retira os resíduos oxidantes do nível do sistema nervoso central, melhorando sua função. Então, para a parte aguda, da encefalite aguda, é perfeita ela. Então, desculpe, na crônica, que é perfeita para ela, porque não é deposição de um imunocomplexo, tem toda uma oxidação errada, tem todo um processo. Então, ele falando, ele falou assim, eu não preciso nem ver a matéria médica. Uma, porque o sentimento do animal é bem diferente. Aqui nós estamos fazendo uma correção física na sinomose crônica, usar esse alumínio, um cristal de alumínio, vamos dizer assim, para tirar a oxidação. E olha, e melhora muito, eu já usei. E naquela cachorrinha que eu falei que eu perdi, que eu pedi para usar a bufotoxina, que é o veneninho do sapo, então não precisa matar o sapo para tirar esse veneno, tá? Então não judia do animal, tá? Ela atua no sistema nervoso central, melhorando a movimentação dos membros, regulando o bulbo para melhor controle da respiração. Regula a movimentação de íons do sistema nervoso no nível dos nervos motores. Trata transtorno dos 4 membros com problemas de caráter respiratório e de arritmia cardíaca. Então, ele trata a convulsão, ele trata o processo respiratório e trata o processo cardíaco, que, em alguns casos, você tem cardiopatias pelo vírus da sinomose. Então, ele vai tratar, basicamente, a sinomose aguda. Então, só que o grande erro meu foi, quando você usa homeopáticos de origem animal, eles têm que ser usados numa frequência maior, segundo a informação deles, porque eles são mais para processos agudos, eles têm um efeito rápido. Então, quando dava essa bufotoxina, bufotoxina, para o cachorrinho que estava tendo convulsão, estava em status epilético, ele não tinha convulsão. Só que a minha prescrição, por inexperiência, foi dar a cada 2 horas, durante 8 horas, aí parar. Não poderia ter parado. Se eu tivesse não parado, falado para dar direto de 2 em 2 horas na internação, aquele cachorrinho não teria morrido. Por isso que eu falo, eu estou aprendendo, não consigo salvar todos. Tá? Então, eu preciso aprender ainda, mas já estou passando para vocês. A bufotoxina tira, o animal sai da convulsão. Depois a Bárbara até pode falar isso daí, né? Que o cachorrinho morreu em status epilético, tá? E era exatamente isso que a gente, que eles relatavam. Dava o remédio, melhorava, não dava, só que eu não consegui corrigir. E outra coisa importante, a dinamização passada por eles é que, aí a gente vai entrar numa discussão de pineal, de angulação de pineal. Hoje eu estava conversando sobre isso, tive uma aula sensacional também com médicos do outro lado, o Dr. Bezerra de Menezes, a gente estava discutindo o Dr. Gleber, eles estavam me passando a influência do líquido cefalorraquidiano, a influência da angulação do cristal da pineal na resposta ao estímulo energético, tanto da homeopatia, como da acupuntura, como de todas as outras terapias. Então, são coisas assim, viagens, que o pessoal fala, você é louco? Sim, sou louco. Converso com o espírito? Sim, converso com o espírito. Mas eles me ensinam cada coisa que vocês nem imaginam. Então, nos animais, a diminuição correta, que é conforme a sintonia, conforme a capacidade de sintonia da recepção dos órgãos da pineal, é o CSH6 ao CH9 no cão. No gato é um pouco mais alta, de CH9 a CH12, mas quando nós estamos falando de sinomose, é no cão, tá? Essa é a frequência da pineal dos cães. Se cabe outro curso, outra coisa, para vocês começarem a entender pineal, tá? Qual a frequência dessa homeopatia? Então, a lúmina você pode usar 2 a 3 vezes por dia. O bufo, se tiver status epilético, cada 2 horas, cada 1 hora, eu estou aprendendo ainda, então, eu ainda estou aprendendo. Então,
O importante é você dar e você acompanhar. Deu a convulsão, você dá. Deu a convulsão, você dá. Basicamente, os minerais, eles são mais simples, eles são mais para processos crônicos. O vegetal é para o processo mais próximo, que seria um processo crônico para subagudo. E os animais, dentro da homeopatia, né, os produtos animais, são para processos agudos. Então, você pode usar até a cada 30 minutos. Tem homeopatias que você usa até a cada 5 minutos. Eu não usaria o bufo de 5 em 5 minutos, mas estou aprendendo. Vocês vão me falar e vão me mostrar o que é certo e o que é errado. Tá? E, para terminar, eu acho que eu já falei muita coisa, aí foi a Renata, né? Até está acabando o curso dela de cromoterapia. Quem não fez, perdeu, tá? Então, na fase... não acabou ainda, né? Na fase aguda, você pode começar com 2 minutos da cor laranja. Você vai tonificar a movimentação para retirar o vírus, quer dizer, basicamente estimular o sistema de defesa do corpo sem prejudicar, sem fazer uma violência, certo? Com laranja por 2 minutos. Aí você usa o verde, que vai levar a informação de matar o vírus. Depois o lilás, esse sim que vai eliminar o vírus. Então, eu até acho que você pode, por exemplo, na internação, usar uma luz lilás para eliminar esse vírus. Vou perguntar para a Renata. Depois o azul, que vai equilibrar todo o metabolismo, todo o processo. E na fase crônica, o azul por 10 minutos. Então, está aqui a receitinha: 2 minutos de laranja, 5 de verde, 2 de lilás e 5 de azul. E na crônica, 10 de azul. De preferência, a luz pegando o animal todo, não fazendo cromo acupuntura, certo? É um processo de tonificação geral. Você não vai tonificar conforme a medicina chinesa. Sim, tem curso de cromoterapia. Foram 3 finais de semana. Eu acho que... Eu sou suspeito, né? Tá? Eu agradeço muito. Acho que eram essas 2 horas, mais ou menos, que a gente ia falar.